Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e no episódio de hoje vou fazer a análise a dois livros editados aqui em Portugal pela editora Arte de Autor que fazem parte da coleção Spaghetti Bros. Esta coleção é composta originalmente por 4 volumes, como podem ver já 2 foram publicados aqui em Portugal, ou seja, estamos a meio da publicação desta série no nosso mercado, e é da autoria dos argentinos Carlos Trillo no argumento e Domingo Mandrafina na arte. Antes de começar a análise propriamente dita aos Spaghetti Bros, eu queria fazer uma recomendação de outros dois livros da dupla, que é este A Grande Farsa e o Iguana, editados em Portugal pela Mancha Negra, que era uma divisão da Vitamina BD, e que são dois livros absolutamente fantásticos. Foi o primeiro contacto que eu tive com esta dupla e que vocês podem encontrar, por exemplo, na M-Books por apenas 3€ cada um. O primeiro é A Grande Farsa, que é considerada a grande obra desta dupla, e depois temos o também excelente livro Iguana, que é uma sequência deste livro. Acho que são dois livros que sintetizam bem aquilo que vocês poderão encontrar num livro desta dupla. Eu apenas li estes livros, mas passando destes livros para os Spaghetti Bros, claramente dá para perceber que muitos dos elementos presentes nesta obra estão presentes também nos Spaghetti Bros, e por isso eu acho que também pelo preço são duas leituras que valem muito a pena, e o traço também do Domingo Mandrafina encaixa-se muito bem. São dois livros que têm um tratamento em capa mole, com papel de boa qualidade, mas seria fantástico se, por exemplo, uma editora como a Arte de Autor compilasse estes dois livros, juntasse-os num volume único, com capa dura, com formato maior, porque realmente merece uma melhor edição. Mas agora vamos passar então para a análise a esta magnífica obra que é o Spaghetti Bros. Então a série Spaghetti Bros conta-nos a história de uma família italiana que migra para os Estados Unidos, e a história passa-se então na década de 30 do século passado na América. A família é composta por 5 irmãos, em que temos aqui o... não sei se lhe podemos chamar o protagonista, mas é aquele que tem certamente mais destaque, que é o Américo, e ele é um chefe da máfia, um mafioso, como se vêem nos filmes clássicos do Padrinho ou do Era Uma Vez na América, do Coppola e do Sergio Leone, respectivamente. E ele então é aquele estereótipo do imigrante italiano que vai para os Estados Unidos e que se instala como um rei do crime ou da máfia. Depois temos mais 2 irmãos, que é o Tony e o Frank. O Tony é um polícia que aparentemente é um polícia limpo e que está do lado bem digamos, da lei e da moralidade. E o Frank também, como o seu irmão Tony, está do lado dos bons, que é um padre. Mas estes dois personagens, tal como o Américo, claramente dá para perceber que eles se tornam corruptos, apesar da sua moralidade estar inerente às próprias profissões. Um é polícia e outro é padre. Muitas das vezes as suas ações não refletem propriamente o que uma pessoa considerada boa iria fazer. E depois temos 2 mulheres. A primeira é a Carmela, que é uma mulher que aparentemente tem uma vida normal, que mora com os seus filhos e com o seu homem, mas que ela tem uma vida dupla, e que eu não posso contar porque irei estragar um dos pontos fundamentais deste primeiro volume, mas que é uma grande revelação e que irá fazer com que a história se desenvolva. E por fim temos a Catarina, que é uma atriz conhecida em Hollywood, e que ela vende, digamos, a sua alma e a sua personalidade para abraçar a persona de uma atriz que tem descendência cigana e que é conhecida como a Gypsy Bond. A história não tem assim um grande enredo, mas foca-se principalmente nos personagens e nas dinâmicas entre os irmãos desta família. Um caso bem ilustrativo disto é, por exemplo, a relação que o Américo tem com o Tony, porque eles odeiam-se. Logo no início do livro, o Carlos Trillo recorre ao recurso de flashback, que é utilizado várias vezes durante esta série, para contar eventos do passado destes personagens, e assim percebemos o porquê deles tomarem algumas decisões no presente. O Américo, como eu tinha dito, odeia o Tony porque quando o Tony nasceu, a sua mãe acabou por falecer depois do parto, e o Américo culpa o Tony por isso. O Américo é um personagem que tem uma relação muito forte
com a sua mãe e que muitas vezes isso faz com que tenham momentos cómicos. Mas então é interessante esse ponto do argumento em que o Carlos Trillo recorre então aos flashbacks para justificar as ações dos personagens. Muito da personalidade deles é explicada por eventos que se passaram na sua infância e as dinâmicas entre os personagens, entre os irmãos da família Sentobuchi, são explicadas então por eventos que se passaram anteriormente. A história é composta por várias histórias curtas de 8 páginas. Temos aqui uma estrutura rígida, ou seja, temos vários capítulos de 8 páginas, que são histórias curtas, mas que as histórias têm uma ligação entre si, ou seja, estes livros funcionam como se fosse uma grande série de televisão em que temos pequenos episódios de 20 minutos, mas que todos eles têm ligação entre si. Isto é muito interessante, principalmente do ponto de vista da criação da história, porque tanto o Carlos Trillo como o Domingo Mandrafina têm de contar, digamos, essas mini histórias em apenas 8 páginas, e isso demonstra de facto a qualidade destes artistas, porque eles conseguem entregar excelentes mini capítulos que todos juntos fazem uma excelente história que está reunida então aqui no primeiro volume e no segundo volume. E eles têm ligação entre si. Isto porquê? Porque cada um destes volumes reúne 4 volumes que foram publicados originalmente. As histórias foram publicadas em França na década de 90 e então cada volume destes reúne 4 volumes. Então temos aqui os 4 primeiros volumes no primeiro livro e mais 4 volumes no segundo livro. Esta referência ao facto da história ter sido feita nos anos 90 é pelo facto destes livros serem politicamente incorretos. Aqui vamos ter violações, vamos ter assassinatos, vamos ter violência doméstica, mas tudo isto é mostrado de uma forma cómica, porque estes livros, e uma das características do Trillo, e que também encontramos aqui neste livro, é o facto de serem histórias engraçadas, serem histórias que têm um tom irónico e principalmente um tom sarcástico muito forte, mas esses elementos que estão aqui presentes não são apresentados de uma forma que os glorifique. Ou seja, o leitor, quando lê, pode achar engraçado as histórias, porque as situações são de facto engraçadas, e essas situações têm presente todos esses elementos de violência doméstica, violações e assassinatos. No entanto, o leitor percebe claramente que o Carlos Trillo faz com que ridicularize estes personagens. Ou seja, essas situações, por muito que sejam apresentados de uma forma leviana, na maioria das vezes os leitores irão perceber que o Carlos Trillo, ao fazer referência, ao utilizar a ironia e o sarcasmo, está também a condenar as ações dos personagens. Como eu tinha dito, os personagens são, digamos, o foco principal da narrativa e todos eles têm uma personalidade muito própria. Eu acho que o que realmente faz com que Spy Garibro seja uma excelente série é porque tem personagens muito fortes e porque o seu argumentista consegue trabalhar muito bem essas relações e as situações são muito engraçadas. Eu não vou falar mais do argumento, porque se eu der mais informações sobre os personagens e sobre as histórias que fazem com que eles tenham de lidar uns com os outros, eu irei estragar a experiência de leitura. São livros absolutamente fantásticos e que têm um argumento muito bom. Falando agora da arte, o Domingo Mandrafina utiliza uma estrutura rígida na planificação das páginas, que são os 6 quadros. Ele utiliza 6 quadros por página, no total de 8 páginas por história, e essa estrutura apenas é, digamos, quebrada uma ou duas vezes ao longo dos 2 livros. Particularmente não tenho nenhum problema com a utilização dessa estrutura, acho que funciona muito bem. Isso faz com que ele utilize planos mais fechados, que se focam muito mais nos rostos dos personagens do que propriamente no ambiente que os envolve. Deste modo, eu acho que o grande ponto da arte do Mandrafina é, sem dúvida, as expressões faciais. Existem algumas coisas que nós podemos perceber nos vários personagens, que é, por exemplo, as olheiras. Todos eles têm os papos nos olhos, parecem todos personagens cansados, e a arte do Mandrafina é muito hábil e consegue, sem dúvida, passar através das expressões faciais aquilo que os personagens estão a sentir nos vários momentos da história. O facto de ele utilizar planos mais focados nos personagens fazem com que então os ambientes não tenham um destaque que
que teria se utilizasse planos mais abertos. No entanto, em todas as vinhetas o Mandrafina consegue dar, digamos, um corpo ao cenário. Claramente, apesar dos personagens serem o foco da sua arte, e ele não se esquece do meio que os envolve, e então os cenários também são sempre muito ricos. Outra coisa que eu iria referir é, por exemplo, alguns capítulos são totalmente mudos, ou seja, não têm texto, e é através da arte do Mandrafina que nós conseguimos perceber as histórias. As histórias funcionam perfeitamente, e isso é um ponto positivo, porque são poucos os artistas que conseguem contar uma história sem utilizar diálogos e sem utilizar texto. Finalmente, uma coisa que eu iria referir é o facto destas histórias serem claramente inspiradas em filmes que abordavam a máfia, como eu tinha dito, Padrinho, Era uma Vez na América, e também essa influência do cinema está muito presente tanto nesta obra como também na Grande Farsa e no Iguana. O Trillo e o Mandrafina são uma dupla que tem claramente um amor pelo cinema, e há várias referências ao cinema. Talvez aquelas que sejam as maiores referências ao cinema sejam a utilização de títulos de filmes clássicos para cada um dos capítulos. Falando agora da edição de arte de autor, são livros em capa dura, com lombada quadrada e com papel baço ou papel mate, que é um papel que funciona perfeitamente para o tipo de ilustração presente neste livro. A utilização deste papel faz com que a gramagem das páginas seja maior. Claramente é um livro que tem um papel resistente, e também a capa dura é uma capa que é um bocadinho diferente de outras capas. Comparando aqui com o livro da Jaffrey, esta capa é uma capa muito mais dura. Vocês podem ver até pela forma como eu bato o barulho que esta capa faz. Uma capa muito mais rígida do que esta, que é uma capa que até dobra um pouco, e por isso tenham muito cuidado. Se vocês colocarem os livros assim, muito provavelmente o peso irá fazer com que os livros fiquem danificados, e por isso tenham em atenção a isso. Mas eu gosto muito destas capas. A própria textura do livro e da capa é muito boa. Temos aqui uma parte brilhante com os personagens e também com o título. O primeiro volume tem no final um pequeno texto que fala sobre os dois artistas responsáveis por esta obra, e sem dúvida que é uma excelente edição por parte da arte de autor, como eles sempre nos habituaram, e são duas obras que são absolutamente fantásticas para quem gosta de personagens interessantes e personagens que são bem trabalhados nas suas dinâmicas, e além de aqueles fãs de histórias dos anos 30 e de histórias de família e de máfia, sem dúvida que estas histórias são absolutamente fantásticas. É uma série que eu acho que está a ter sucesso aqui em Portugal, e já vai a meio da sua publicação, e certamente para o ano a série deve ficar fechada, e sem dúvida que temos aqui uma excelente recomendação. São dois livros muito bons e que valem muito a pena. Mas digam nos comentários se vocês já leram o Spaghetti Bros, se também já leram estas duas obras e se gostavam de vê-las reeditadas aqui em Portugal. E não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem mais nenhuma análise aqui na Station Comics. E passem também nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram, onde podem ver mais livros de banda desenhada. Mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras!